Olá, amigos do canal. Mais uma vez, boa tarde a todos, né? Que o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, possa te abençoar, ti e a tua família, meu irmão, meu amigo, né? Mais uma vez aqui trazendo algumas palavras da Bíblia para você meditar, assim como eu medito, né? Irmãos, a palavra do Senhor ela fala muito sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. E muitos têm dúvidas a respeito, né? Existe uma ideia no mundo religioso, né, de que o Espírito Santo ele entra e sai, né? As pessoas ficam pedindo, né, Espírito Santo, vem a mim, toma conta de mim, etc, né? Eu até entendo quando as pessoas pedem para ser cheios do Espírito Santo, né? Que aí sim eu acho que há uma diferença entre você ser a habitação do Espírito Santo, que é aquele que creu, tudo que creu no Senhor Jesus como Salvador, automaticamente o Espírito Santo ele vem habitar em mim, em você, né? Na gente, em nós. Mas ser cheio do Espírito Santo, aí você pode ter uma outra conotação, né? Digamos que quando você está realizando algo para Deus, né? Por exemplo, quando você está pregando a palavra de Deus, quando você está divulgando o Evangelho, quando você está fazendo alguma ação, né? Que é da vontade de Deus, então você pode sim dizer que está cheio do Espírito Santo. Mas isso não é bem uma qualificação para o ser humano, né? Porque tudo que Deus faz, Ele faz com o poder do seu braço, com a força dele mesmo, o seu Espírito. Nós somos apenas veículos, nós somos, como a própria Bíblia fala, nós somos vasos, né? Vasos de honra ou vasos de desonra. Mas eu acredito que aquele que creu no Senhor Jesus e que tem essa missão de falar da palavra de Deus, de levar conhecimento àqueles que têm sede de aprender, eu acredito que é um vaso de honra, certo? Claro que alguns têm uma habilidade melhor, maior, né? Alguns têm o entendimento da palavra de Deus melhor, mas isso não faz de uma pessoa melhor do que a outra, né? E acredito também que isso é de cada um que busca do Senhor, que se aplica na palavra de Deus, em conhecimento. O Espírito Santo não vai usar alguém que não tem nenhum conhecimento, a não ser em casos, né, de extrema necessidade, né? Quando você vê aí na Bíblia, como no caso, por exemplo, de Balaão, né, um exemplo que ele queria amaldiçoar o povo de Deus e Deus ali no momento de extrema exceção, Deus usou ele para profetizar a favor do povo, né? Mas você vê que em todos os momentos ali foi a vontade de Deus indo contra a vontade daquele homem, né? De forma alguma, alguém pode dizer que aquele homem era um profeta de Deus ou que estava fazendo a vontade de Deus. Na verdade, o que você vê ali é um homem totalmente contrário à vontade de Deus, né? Deus usando até o animal, a jumenta, né? Para falar com ele. Então Deus sim, ele pode usar até o ímpio, né? Mas o cristão, ele está mais apto a falar da palavra de Deus, porque fala com amor, porque fala com propriedade, né? Nós temos a mente de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus agora, você que creu. Alguns até entendem isso errado, de maneira pejorativa, né? Achando que é alguma discriminação de Deus, mas na verdade é a palavra de Deus, ela que diz, né? E nós, como servos obedientes, nós acatamos o que Deus falou. Então, ser cheio do Espírito Santo, para mim, na minha concepção, é você fazer a obra de Deus, é você dar lugar a Deus para te usar, né? Você tem que aproveitar essas oportunidades onde Deus te toma, né? E faz com que você dirija a palavra dele, né? Tem um versículo que eu gosto muito de citar, que é aquele onde Jesus falou à multidão, e ele estava incluído todo o grupo de pessoas, né? Os religiosos, os matemáticos, o povão, tinha ali tinha de tudo, né? Os políticos, onde Jesus fala assim: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu acho um versículo bíblico muito importante. Eu sempre cito algum versículo bíblico quando eu estou aqui fazendo os vídeos, justamente por isso. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né? E ser cheio do Espírito Santo e falar de Deus é isso. Em seguida eu vou fazer um outro vídeo, né? Para esse vídeo não ficar muito longo. Então, mas eu queria desejar a todos os irmãos que o Senhor, nesse dia de hoje, né, Ele possa te abençoar, te guardar, te proteger, trazer paz para o teu coração. Que você possa reconhecer Deus como teu único e suficiente Salvador, né, Jesus Cristo. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.